Paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Tia Gi falando em mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vim trazer um pouquinho para vocês e sanar as curiosidades. Eu recebi algumas mensagens nos grupos do WhatsApp. Lembrando, se você ainda não conhece o nosso trabalho, nós temos uns grupos no WhatsApp para estar ajudando você, líder ou tia do Ministério Infantil. Na descrição do vídeo eu estarei colocando o nosso endereço. E eu recebi algumas perguntas que repercutiram depois dos vídeos que foram postados lá no Facebook sobre as consagrações Kids que nós fizemos aqui com as nossas crianças do nosso bairro. Nós temos um trabalho com as crianças aqui numa vila de pescadores, a qual nós estamos apresentando Jesus às nossas crianças. E não é um trabalho novo, eu já faço isso com as crianças há um tempinho já, só que agora nós estamos nos preparando para o nosso Congresso Kids, que será em outubro, e nós estamos intensificando os nossos jejuns ou as consagrações Kids. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como que eu executo esta ideia. Nós sabemos que o alimento que nos nutre na nossa vida com Deus é oração, consagração, jejum. E antes de nós fazermos este trabalho, nós precisamos ensinar as nossas crianças. Elas precisam saber o que é um jejum, o que é uma consagração. E eu gosto do texto que está em Mateus, no capítulo 6 e a partir do versículo 16, que é o nosso amado Jesus, explicando para o povo o que era o jejum. Naquele momento ali, os fariseus e algumas pessoas estavam fazendo com que o jejum fosse diferente do intuito que ele deveria ser, né? E Jesus dá algumas dicas ali, ensina. E você pode ensinar as suas crianças, falar sobre isso. Você pode marcar e no primeiro jejum, na primeira consagração que você chamar as crianças para a igreja, ali você explica. O importante de nós falarmos que é quando nós jejuamos, não é porque Deus não quer que nós comamos e certamente que Deus quer que nós sofremos e tudo mais. Não! Em vez disso, o que acontece? O jejum, ele nos ajuda a lembrar da nossa dependência de Deus. E aí, o tempo estipulado vai de acordo com a faixa etária das crianças, como que você gostaria de fazer. Eu vou contar para vocês como que eu fiz agora, né? Eu fiz hoje. Hoje pela manhã, nós fizemos a segunda manhã de consagração em favor do nosso congresso. Eu marquei para as 10 horas da manhã. As crianças foram avisadas, né, que aquelas que conseguissem vir em jejum, acordar, fazer a sua oração, falar com Deus e dizer que a partir daquele momento eles estavam consagrando a vida deles, tirando um tempinho da vida deles para o Senhor. Ou seja, eu vou disponibilizar uns horários, né, umas horas do meu dia, da minha vida para o Senhor. E nós vamos o quê? Deixar o nosso coração contrito por aquilo que estamos pedindo em oração. Nós estamos desenvolvendo ali uma intimidade com Deus, né? E nós estamos o quê? Nos conectando com o céu. Tudo isso você pode estar explicando para as suas crianças. Começamos às 10 horas da manhã, as crianças chegaram na igreja. Nós fizemos um curto período de oração de joelhos. Ficamos em torno de 10 minutos. E uma dica legal para você que está começando e que você quer estimular as crianças a orarem, muitos eles ficam envergonhados com orar em público. Como que eu faço? A criança ora a oração baixinho e diz o amém alto.
E aí a outra criança começa a orar. Os que querem orar alto vão orar em voz alta. Os que querem baixinho começam a orar baixinho. E dá muito resultado. Oramos 10, 15 minutos, começamos com louvor, cantamos uns louvores animados, as crianças se animaram e sempre falando, né? Em todos os louvores, em tudo falando sobre a adoração a Deus. Gente, nós estamos adorando a Deus. Façam o seu melhor, deem o seu melhor para o Senhor. Depois, eu distribuí oportunidades para as crianças, alguns leram palavra, né? E tudo mais, e depois eu entrei com uma palavra. O tema do nosso congresso é Por Amor. Então, nós estamos usando esse tema. Hoje eu falei um pouquinho sobre esse tema, sobre o sacrifício de Jesus, o versículo-chave do nosso congresso, que é o João 3,16. Depois, nós tivemos um momento de adoração. Porque, na verdade, o jejum é negarmos a nós mesmos por meio do jejum. É uma forma de nós nos aproximarmos do céu. E quando nós nos aproximamos, o que acontece? O Espírito Santo chega junto. Ele entra. E aí tem aquele mover. E neste mover, né? Nós começamos a ministrar para as crianças sobre os pecados, que nós precisamos confessar os nossos pecados. E ali eles começam a lembrar. Se eles desobedeceram, se eles falaram palavrões, se eles durante a semana brigaram, xingaram alguém, e eles vão confessar ao Senhor os seus pecados. A importância do pecador se render aos pés do Senhor. E é muito importante, porque as crianças, elas também são pecadoras. Elas também precisam do sangue de Jesus sobre elas para purificar. E naquele momento, o Espírito Santo, ele santifica os nossos pensamentos. E usamos este tempo precioso para intensificar o nosso desejo por Deus, o nosso desejo pelo céu, a buscá-lo ativamente. E nós temos experiências maravilhosas, crianças sentindo a presença de Deus, crianças em lágrimas. Fizemos aquela oração ali no final de tudo, já são meio-dia. O almoço na cozinha está pronto. Simples, minhas irmãs. Hoje mesmo nós fizemos uma massinha com galinha, né? E um arrozinho, um feijãozinho. E as crianças amaram. Aí nós lanchamos, almoçamos todos juntos. Dei um tempinho de 45 minutos para eles descansarem o almoço. E vocês sabem como que criança descansa. Isso mesmo, correndo, brincando, se alegrando. E eu gosto tanto disso, de crianças brincando na igreja. Como assim, Tia Gi? Não é brincando na hora do culto. Mas eu gosto tanto de ver a alegria deles no pátio, correndo, né, brincando com os amigos ali. Tem um tempo para isso. E se na sua igreja você não tem um tempo para eles terem essa comunhão, começa a fazer. Começa a fazer um tempo de comunhão e vocês vão ver que este tempo de comunhão é coisa simples, mas que as crianças se apaixonam pela igreja. Quando eles pensam em igreja, o que eles pensam? Alegria, o amor de Deus, coisas divertidas para fazer na igreja. E conhecendo Jesus, intensificando a busca por Jesus. Segunda etapa. Começamos um louvor animadinho para começar a segunda etapa. E hoje nós fizemos um quiz com perguntas bíblicas. Quem errar, chupa limão. Quem acertar, ganha uma balinha. As crianças amam, né? Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, eu já falei para vocês sobre este livro aqui, Bibliorama, Brincando e Aprendendo, do Silvio Nakano. Gente, pensa num livro maravilhoso. Eu uso ele
na igreja, uso ele na escola cristã para preparar as provas e tudo mais com os meus alunos lá. São perguntas bíblicas, tem quem é quem, os filhos, quem são os meus filhos, quem são os meus pais, o pregador distraído, que são erros que tem que adivinhar. Ó o equívoco. Adão foi morador do Jardim Botânico. Não, Adão foi morador do Jardim do Éden. As crianças têm que adivinhar o erro. E também, eu comprei este daqui, eu tenho desde 2008, tá? Agora há pouco eu comprei esse Maratona Bíblica, do mesmo autor, maravilhoso também, gente. E o preço eu paguei neste daqui, menos de R$20 na Shopee. Pesquise que você não vai se arrepender. E nós usamos estes livros, né, como um apoio e fizemos aquele quiz, aquela gincana, aquela alegria e eles todos empolgados. Depois, nos acalmamos com o louvor. Nesses louvores que nós estamos cantando, são os louvores que nós estamos ensaiando para o congresso. Outra estratégia, nós não marcamos ensaio. Nós temos a consagração, no meio da consagração nós já vamos ensaiando os louvores. O louvor no começo, pela manhã, que nós estávamos louvores de adoração a Deus, já eram os louvores do congresso. Agora à tarde, o louvor animado já é o louvor do congresso. Agora terminou o quiz, louvamos a Deus com os louvores do congresso. Estratégia! Depois, né, uma irmã trouxe mais uma palavra, toda sobre este tema, né, seguindo este tema por amor, e ela fez uma dinâmica muito legal com as crianças, uma palavra resumida, mais uma dinâmica, oramos, nos despedimos na alegria, cada criança foi para sua casa e vivemos momentos lindos com Deus. Simples. E eu tenho algo para te dizer. Não espere fazer quando você ter recurso, quando você ter uma boa decoração, quando você ter dinheiro para fazer o melhor almoço, o melhor lanche. Faça com o que você tem na mão e Deus vai prosperar. E Deus vai te honrar. Tia Gi fala isso por experiência própria. Deus nunca deixou faltar. Deus sempre nos honrou. E nós temos aqui inúmeros testemunhos da fidelidade de Deus. E nós seguimos neste trabalho árduo que é falar de Jesus para as nossas crianças, instruí-los para eles terem uma vida de oração e agora uma vida de jejum. A importância de nós sacrificarmos a nossa carne, os desejos desta carne aqui, porque os desejos carnais, eles são para as coisas que nos afastam de Deus, mas que a nossa vida espiritual venha crescer, e que nós, a cada dia, venhamos ter a certeza que nós somos dependentes de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço da Tia Gi.